Em The Walking Dead, nós aprendemos que a real ameaça atualmente não são os zumbis, mas sim os próprios humanos. Ao longo das temporadas, nós vimos que cada grupo diferente que aparecia era na verdade um perigo maior para o grupo de Atlanta, que no caso era a galera principal lá, que tinha o Rick, Carl, Shane, Laurie, etc. E pensando nisso, hoje eu trouxe para vocês os 5 grupos mais perigosos de The Walking Dead. Os grupos que representaram mais um perigo do que um conforto, e grupos esses que você não gostaria de encontrar. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vai na descrição para entrar no nosso servidor do Discord pra gente bater um papo melhor sobre The Walking Dead e muitas outras séries. E agora sim, vamos à lista. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Começando a lista com a equipe do Hospital Memorial Grady. Esse foi um grupo que veio aparecer na 5ª temporada da série. Por mais que esse não fosse necessariamente um grupo perigoso, ele ainda tinha sim algumas características que eu não poderia deixar de fora dessa lista. Por exemplo, os oficiais que trabalhavam para Dawn, que era líder do local, abusavam de algumas das pacientes e agrediam outros, e a chefe do lugar na maioria das vezes deixava passar. Outra coisa também era que quem entrasse nesse hospital tinha uma espécie de dívida infindável, onde quem pisasse ali só iria sair se a Dawn realmente quisesse, igual aconteceu com o Noah. Na boa, você gostaria de viver num grupo desses? Agora chegamos em um dos primeiros perigos que o grupo do Rick precisou enfrentar. Woodbury foi um grupo que estava de posse de uma cidade pequena de mesmo nome que o grupo, liderado pelo Philip Blake, mais conhecido como o Governador. Na verdade, esse grupo era uma real fachada para os atos bárbaros que o governador cometia. Por exemplo, ele acumulava zumbis em algum local numa cova, onde esses eram postos para batalhar contra humanos, numa espécie de arena onde toda a cidade ia assistir o espetáculo. Mas não é só isso. Grupos e mais grupos eram mortos pelo governador e seus capangas, mais grupos de pessoas vivas que estavam somente procurando um lugar para ficar. Outras pessoas que eram consideradas como traidoras, que nem aconteceu com Merle Dixon, o irmão do Daryl, eram sentenciados a lutarem contra zumbis até a morte, isso se não fossem mortos ou torturados pelo governador. Sem dúvidas, esse era um grupo que eu nem queria chegar perto. Os lobos foram uma ameaça que apareceu por volta da 2ª parte da temporada 5 da série. Eles não ganharam um destaque tão grande quanto o grupo de Woodbury ou do Hospital Memorial Grady, mas pelo pouco que tivemos deles já dá para colocar eles como um dos grupos mais perigosos de The Walking Dead. Os lobos são basicamente um grupo de saqueadores que atacam comunidades em busca de suprimentos e armas, mas não é só isso, eles têm características bem peculiares, como capturar zumbis para fins próprios. Este grupo também tem uma característica de criar inteligentes armadilhas para sobrepujar sobreviventes e roubar seus pertences. Eles também costumam raptar outros sobreviventes para que eles se tornem zumbis e membros da armadilha criada. Uma das marcas registradas dos lobos é deixar a inscrição Wolves Not Far, lobos não estão longe, nos lugares por onde passam. Quando esse grupo atacou Alexandria, a gente viu o estrago que eles causaram. Eles simplesmente foram acumulando um grande exército de zumbis e antes disso mataram muitos inocentes em Alexandria. E só aquilo que vimos demonstrou quão sádicos são os lobos. Chegamos agora no que eu considero como pelo menos o 2º grupo mais perigoso de The Walking Dead. Os Terminianos são nada mais que um grupo de canibais que atraíam sobreviventes para sua fortaleza chamada Terminus, onde eles enganavam os mesmos, contando coisas tipo que aqui é um local seguro, que todo mundo era recebido de braços abertos e etc. Mas óbvio que tudo isso era enganação para eles capturarem os sobreviventes, matarem eles e esquartejar todo mundo para servir de jantar. Quando eu vi a cena dos Terminianos devorando a perna do Bob na frente dele, eu quase botei meu almoço para fora. Pode não ter sido uma cena tão gore quanto a morte do Glenn, mas foi sem dúvida sinistra. E não é à toa que esse grupo é de longe um dos mais perigosos de toda a série The Walking Dead.
Mais um dos grupos mais insanos e o que eu considero como o grupo mais perigoso de toda a série The Walking Dead. Os Salvadores, que de Salvadores não tem nada, são um grupo liderado pelo brabão Negan. Esse grupo apareceu na temporada 6 da série e de cara nós já vimos que eles eram uma real ameaça. Por mais que o grupo do Rick fosse muito forte, comparado com os Salvadores, eles não eram nada naquela época. Os Salvadores, na maioria dos casos, recorrem a assassinatos e brutalidades para coagir comunidades para fornecer um fluxo constante de alimentos e outros bens. Ou seja, eles tomam a força e obrigam os habitantes de tal comunidade a entregarem seus bens para os Salvadores. Mas não é só isso, meus caros Grimes e Dixons. Eles castigam severamente aqueles que não concordam ou colaboram com os termos. E um dos resultados mais conhecidos disso foi a morte do Glenn. Isso mesmo, para quem não sabe ou não se lembra, foi o Negan quem matou o Glenn. E foi de uma forma brutal, espancando ele com aquele taco com arames. Tipo, foi algo surreal, pois o olho do Glenn pulou para fora com alguns golpes e depois mostrou a cena da cabeça dele aberta e o corpo dele com aqueles espasmos. Foi algo muito nojento de se ver. Sem dúvidas, esse é o grupo mais assustador de The Walking Dead, pelo menos até a temporada 7 da série. E esses foram os 5 grupos mais perigosos de The Walking Dead. Comentem aí qual outro grupo perigoso da série faltou aqui. Quem sabe eu não trago uma parte 2 desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perderem mais vídeos de The Walking Dead e outras séries aqui no canal. Bom, meus caros Grimes e Dixons, vou ficando por aqui e aguardem os próximos vídeos. Um abraço e até mais.